Hoje em dia fala-se muito a respeito de desigualdade, sobre o fato de que 1% mais rico tem muito mais do que todos os outros. O foco parece estar nos Estados Unidos, mas acredito que a mesma história precisa ser contada também sobre a desigualdade global. Eu pesquisei e é isso que eu descobri de fontes confiáveis, como a Organização das Nações Unidas. Enquanto os Estados Unidos estão totalmente fora de sintonia, as coisas são realmente piores para o planeta como um todo. Veja este gráfico. Uma distribuição uniforme da riqueza entre todas as pessoas dividida em 5 grupos iguais. Agora vamos mostrar quanto cada grupo realmente tem. Chocante, não é? 80% da população mundial praticamente não tem nenhuma riqueza. É até mesmo difícil de visualizá-los no gráfico, enquanto os 2% mais ricos têm mais do que a metade do resto do mundo. Interpretemos este gráfico de outra maneira. Vamos pegar toda a população mundial de 7 bilhões de pessoas e representá-la como somente 100 indivíduos. Aqui estão elas, as pessoas mais pobres à esquerda e as mais ricas à direita. Agora vamos mostrar como a riqueza total no mundo, cerca de 223 trilhões de dólares, é distribuída. A grande maioria tem praticamente nada. Nada para educar seus filhos, nada para pagar medicamentos básicos. Enquanto o 1% mais rico acumula 43% da riqueza mundial, os 80% mais pobres, que são nada menos que 8 a cada 10 pessoas, têm somente 6% dela. Mas mesmo assim, isso não mostra exatamente o quanto extremas coisas se tornaram. As 300 pessoas mais ricas da Terra têm a mesma riqueza das 3 bilhões mais pobres. Então, o mesmo número de pessoas que cabem em um avião comercial de médio porte tem mais riqueza que a população da Índia, China, Estados Unidos e Brasil juntos. Nós também podemos ver essa desigualdade geograficamente com uma enorme e crescente lacuna entre alguns países ricos e o resto do mundo. Durante a maior parte da história, as coisas eram muito mais equilibradas. Há 200 anos, os países ricos eram apenas 3 vezes mais ricos que os países pobres. Ao fim do colonialismo, na década de 1960, eles eram 35 vezes mais. Hoje estão cerca de 80 vezes mais. Os países ricos tentam compensar essa desigualdade ajudando aos países pobres cerca de 130 bilhões de dólares por ano. Então, por que a desigualdade continua crescendo? Uma das razões é que as grandes corporações estão tirando mais de 900 bilhões de dólares dos países pobres todos os anos através de um mecanismo de evasão fiscal chamado subfaturamento comercial. A cada ano, os países pobres pagam cerca de 600 bilhões de dólares em serviço da dívida em empréstimos que já foram pagos muitas vezes. E ainda há o dinheiro que os países pobres perdem com as regras comerciais impostas pelos países ricos com o objetivo de conseguir mais recursos e mão de obra mais barata. Os economistas da Universidade de Massachusetts calculam que isto custa aos países pobres cerca de 500 bilhões de dólares ao ano. Tudo somado, são mais de 2 trilhões de dólares transferidos das partes mais pobres para as mais ricas a cada ano. Os governos ricos gostam de falar que estão ajudando países pobres a se desenvolver, mas quem está beneficiando quem? Isso me faz pensar que algo está errado com as regras básicas da economia mundial. Não pode estar certo que a riqueza do nosso planeta esteja concentrada nas mãos de um número tão pequeno de pessoas. Me parece que a única resposta sensata e nossa única esperança seja mudar as regras.